Olá, gente. Vim aqui mostrar como essa questão está com o gabarito errado. A resposta correta é a 6. Portanto, não é um caso de anular a questão nem nada do tipo, pois tem uma resposta correta e a 6. Vamos ver então. O policial está no ponto P e tem que se dirigir ao ponto A pelo menor caminho possível. E o enunciado nos dá algumas restrições, que ele só pode se mover da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, não pode se mover assim, nem assim. Não pode. Isso é o comando da questão que diz. Então, vamos ver como isso funciona. Ele está aqui, correto? Quer chegar aqui. Vamos ver então. Primeiro caminho, movendo, lembrando dessas regras, movendo de baixo para cima e da esquerda para a direita. Mais importante é essa aqui, ó, de baixo para cima. 1. Temos um caminho. Você viu, fui para cima, para a direita, para cima, totalmente de acordo com as regras. Mais um caminho. Vou fazer de outra cor para ficar bem nítido. 1. Pronto. Temos dois caminhos por enquanto. Vou marcando aqui. Agora o outro também virando a primeira direita, né? Sobe e vira a primeira direita. Pronto. Esgotou todas essas opções aqui. Nós tivemos 3 por enquanto. E agora a segunda direita. Passe a primeira direita, segunda direita. Pronto. Outra opção. E mais uma opção. E esgota aqui. E ainda podemos ir reto até o fim. Total, 6 opções. Você pode ver aqui. Esgotamos todas as opções para chegar do ponto P ao A no menor caminho possível. E vamos ver aqui alguns dilemas. Como poderia dar a opção 10? Vindo aqui por baixo. Aqui mais uma opção. Mais uma aqui. Outra aqui. E mais uma aqui. Aí nós teremos mais 4 opções, com as 6 anteriores, 10, que foi o gabarito da questão. Mas esse gabarito está errado. Por quê? Para dar essas 10, ele precisa descer. E olha aqui o enunciado dizendo claramente, só pode mover de baixo para cima, ou seja, não pode isto. E é exatamente isso que é necessário para chegar ao resultado 10. Vou até dar um zoom aqui, para ficar bem nítido e não ter erro. Olha. Pegar aqui reto. Como que a gente pode fazer isso sem esbarrar no quarteirão? Não tem como, esbarrou. Isso não pode, tem que andar pela calçada, pela estrada, pelas vias de acesso. Os quarteirões estão aí exatamente como obstáculos, não faria sentido se não fosse isso. Aqui, ó, coloquei bem certinho no ponto e vou puxando. Aí, ó, a reta está bem reta, né? Soltei, bateu. Esse é o caminho da esquerda para a direita, um caminho permitido, se não fosse um quarteirão. Para descer, teria que fazer algo mais ou menos desse tipo, para dar as 10. Aí daqui faz aqueles outros. Aqui, isso aqui é descer, isso aqui não pode. O comando da questão diz que não pode. Outra opção seria vir aqui um pouquinho inclinado e pronto, mas isso aqui também está descendo. Não pode fazer isso. Alguns argumentos que as pessoas falam, mas o ponto tá ambíguo. Não, não está ambíguo. O ponto poderia estar aqui, aí sim você poderia vir aqui. E poderia estar aqui no meio, aí talvez a pessoa visse com mais facilidade que não pode descer. Mas aqui ele tem que descer um pouquinho para ir. E descer um pouquinho já é descer. Aqui, ó. Isso já é descer, a 1 metro só,
15 centímetros, sei lá, mas desceu, não pode, o comando diz claramente. Aqui, ó, só é movendo da esquerda para a direita, de baixo para cima, não diz, mas pode mover se for um pouquinho. Não está escrito isso. Ele generalizou aqui, qualquer movimento para baixo não pode. E outra, algumas pessoas estão dizendo, mas o desenho é simbólico. Não é. Em muitos casos de matemática, nós temos um desenho simbólico, não é o caso desse. Como eu posso afirmar, isso comanda a questão. Policial, etc., disposto segunda figura abaixo. Ele encontra-se exatamente no ponto P. Isso aqui mostra que o desenho é importante. Sem esse desenho, você não resolve a questão. Quando o desenho opcional é quando a questão te dá todos os dados, você pode resolvê-la sem nem olhar para o desenho. Ou então você mesmo consegue desenhar só com o comando da questão. E nesse aqui não. Faz o teste então. Apaga tudo isso aqui. Apaga todo o desenho. A questão não tem resposta se você apagar. Isso somado ao fato que aqui está escrito exatamente, mostra que o desenho é obrigatório. Faz toda a diferença. Ué. Se o ponto estiver aqui, o ponto P, aí sim tem aquelas 10 opções que está na resposta. Se o ponto estiver aqui, vai ter mais opções ainda. Se o ponto estiver aqui, tem menos opções. Por aí vai. O posicionamento do ponto, a precisão do posicionamento é essencial para responder essa questão. E, repito, esse ponto aqui só dá essa opção 6. É uma resposta correta e que atende com precisão o comando da questão. Vou fazer aqui de novo. Para dar as 10, ele deveria ir para a direita. Não dá. Olha aqui, ele bate. Faz o teste. Baixa a foto e tenta passar aqui. Não tem como. Pode pegar uma régua, pode fazer do jeito que você quiser. Aqui, ó, coloquei no meio certinho e puxei. Não dá. Vou pegar uma reta então. Mas ela está muito grossa, então vamos lá. Espessura 1, a menor possível. Aqui, ó, coloquei no meio do ponto, vou puxar. Passou no meio do quarteirão, não passou? Para passar aqui embaixo, ela tem que descer, gente. Não tem outro jeito. Olha aqui, desceu. Infelizmente, para os que marcaram 10, as respostas estão com o gabarito errado. E não é caso de anular, porque temos uma opção que atende com precisão a pergunta. O número de caminhos diferentes que o policial poderia fazer, de acordo com as condições aqui de cima, 6. E não 10. Nenhuma outra opção atende. Somente a 6. Portanto, se o gabarito fosse a 6, a questão não teria nenhum erro.